Problema no Santos, Everton? Problema no Santos. Vou passar a informação porque é uma informação de momento, PDV. Ontem o William Arão ele foi substituído no intervalo com desconforto na panturrilha direita. Havia inclusive uma preocupação, só que a atualização é a seguinte: depois da partida ele teve ali uma crise de litíase renal. Sabe o que é isso? Não. Pedra nos rins. Foi encaminhado ao Hospital São Luís em São Paulo, passou por exames e foi constatado um cálculo grande, causa dessa crise. Então a informação da assessoria do Santos. Seguindo a orientação do especialista do hospital e do departamento médico, ele passou por uma cirurgia para a retirada dessa pedra que estava ali, que era grande, a fim de evitar consequências mais graves. Ele agora vai ficar com uma sonda interna por alguns dias, o que vai o impedir de praticar atividades físicas por pelo menos 2 semanas. Então ele, que vinha sendo o principal líder do Santos em campo, capitão, vira desfalque aí para a reta final do Campeonato Paulista e para esse começo de Campeonato Brasileiro. Já estava ruim, agora tá a prova que pode piorar. É ruim, né? Sempre ruim perder jogador, né? Questão clínica aí, médica. E um dos poucos que tá salvando em relação a futebol, tá mesmo bem, apresentado, né, em campo. Contra o Corinthians, eu acho que ele foi a única ressalva, por exemplo. O Brazão, claro. Ele e o Brazão. Agora ontem também em campo, o time do Santos, meu Deus. Mas estão passando essa atualização pro torcedor que tá com a gente. O William Arão, então, com cálculos renais. E por causa disso, teve que fazer uma cirurgia ontem de última hora, podemos dizer, inclusive, ali de urgência para retirada desse cálculo. E passa a ser desfalque pro Santos por pelo menos 2 semanas, PDV. 2 semanas aí perdendo jogos importantes entre Campeonato Brasileiro e também Campeonato Paulista, né? O Santos joga quinta ou quarta? Quarta contra a Chapecoense, Chape, né? Na Arena Condá, e aí sábado contra o São Paulo, esse duelo, pra mim, já decisivo pelo Campeonato Paulista. Decisivo, realmente, entre Brasileiro e Paulistão. Você acha que o Neymar volta quarta que vem contra o São Paulo? Se eu puder arriscar logo de cara já uma primeira data, sim, mas não de titular. Não de titular. Quarta na Vila Belmiro ele deve ganhar alguns minutos, já que é um clássico em casa também, no segundo tempo. Isso é Brasileirão, né? Isso é Brasileirão, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Paulistão, por às vezes uma necessidade, sábado não. Não, né? Até porque ele iniciou a transição física hoje, né? Hoje. Pra quem entende, pros especialistas ali, é um processo que deve durar aí pelo menos 1 semana, viu, PDV? Então, não vão forçar, ainda mais sabendo que o Neymar, em algumas oportunidades no ano passado mesmo, forçaram uma volta dele antes do prazo, e isso não foi benéfico, né? Ele acabou sentindo 3, 4 jogos depois. Então, não vão tentar adiantar esse processo, porque o ideal é ter ele mais próximo do 100% aí, para que ele possa pegar um ritmo, uma grande quantidade de jogos seguidos aí, sem ser um desfalque ou um problema, uma baixa pro técnico Juan Pablo Vojvoda. Ô Everton, qual é o tamanho do respaldo que o Vojvoda ainda tem? Porque, vamos imaginar, agora quarta-feira Chapecoense, não ganha. Aí perde pro São Paulo no Paulista. Eu acho que aí começa a complicar. Aí depois tem o São Paulo de novo, não ganha. Então o Santos fica aí uns 3 joguinhos sem ganhar. Você acha que estoura no Vojvoda, ou você acha qual que é o tamanho da paciência que ainda vão ter com o Vojvoda? Ontem, todo jogo, né, o Santos vem de 4 resultados negativos, né, nenhuma vitória. E em todo jogo o Marcelo Teixeira é questionado sobre a questão do Vojvoda. E em toda, ele preza com uma calma, com uma paciência. E o torcedor do Santos também, viu, Pedro, pelo que eu pude apurar e também observar do torcedor, redes sociais, também é muito termômetro. O principal foco é na diretoria. Ontem o Marcelo Teixeira, assim que o árbitro apita o fim do jogo, o Marcelo Teixeira xingado por toda a arquibancada na Neoquímica Arena. Além dele, o Alexandre Matos também. Então, os dirigentes hoje são mais visados, então eu diria que mais pressionados do que até mesmo o Vojvoda. A gente não vê nenhuma palavra contra o Vojvoda. O que a gente vê de sinalização em alguns momentos quanto à escalação é o torcedor pedindo a todo momento algumas mudanças ali que ele demora para fazer. Entrada do Robinho no segundo tempo, entrada do Matheus Xavier, que ontem entrou muito bem, inclusive, foi um dos poucos que salvaram o Peixe no segundo tempo, com jogadas mais incisivas, indo para cima. O Santos não criou
O que chama a atenção é que nos últimos 3 jogos o Santos não cria, não tem aquele toque de bola que chega na área, não. A maioria das jogadas nasce de chutão, da defesa pro ataque, ou seja, uma ligação direta e cobrança de falta. O time consegue uma falta no campo de ataque, bola aérea, bola na entrada da área para tentar marcar um gol de cabeça. Então é muito pouco para um time que a gente já vem batendo na tecla. Não tem uma folha salarial baixa para apresentar o futebol que está apresentando. Então, agora te respondendo de fato, o Marcelo Teixeira, ele preza por essa paciência. Ontem eu perguntei pro Vojvoda se ele se sentia pressionado e pela segunda vez seguida ele disse que não, que tá ciente que trabalhar em um time como o Santos é pressão a todo momento. Basicamente ele disse isso. Mas, o PDV, uma hora ou outra a gente sabe que os resultados não vindo, essa bomba vai estourar para algum lado e não vai ser no Teixeira, não vai ser no Alexandre Matos, vai ser no Vojvoda. Eu imagino que 2 resultados negativos aí, e coloco como termômetro esse clássico Santos e São Paulo no Morumbi, sábado, tanto para Hernan Crespo quanto para Vojvoda, podem ser aí cruciais para uma continuação no trabalho dos 2 treinadores.